Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos os conselheiros, todos presentes desde o início da reunião de outubro. E vamos estar iniciando a sessão do dia 22 de outubro, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Hoje, nessa sessão, estaremos julgando os processos dos itens 165 a 178. Começaremos, não haverá participação de patronos representantes dos contribuintes, então vamos, a princípio, estar seguindo a ordem. Começaremos, então, pelo item 165, que é Bertin Limitada, relatoria do conselheiro Laércio Cruz. Com a palavra, Laércio. Bom dia, presidente, muito obrigado, bom trabalho a todos. Prezados, no caso da Bertin, ele se aplica ao item 165, 166 e 167. Por mais que na 167 consta Tinto Holding, é a mesma empresa, só pode ter nas alterações sociais, e a gente já verificamos isso aqui em sessões passadas envolvendo essa mesma empresa, né? Então, a mesma decisão se aplica aos três processos. E aqui eu vou tentar ser um pouco objetivo, porque a matéria já é muito conhecida na casa, e qualquer coisa, daí vocês me avisam, então. Na verdade, trata o quê? Trata de manifestação de conformidade apresentada pela empresa, né? Em relação ao despacho decisório de Araçatuba, que não homologou a compensação solicitada pelo processo administrativo. O que acontece? A contribuinte ela vem pedindo a questão de compensação de IPI em relação entre matriz e filial, ou seja, entre outros estabelecimentos. E por conta disso, houve esse indeferimento, porque seguiu a ideia que cada estabelecimento ele é autônomo, né? Não poderia se tomar esse proveito do crédito. Daí aqui continua. Daí foi julgado improcedente pela DRJ. A DRJ disse o quê? Que aplicou o princípio da autonomia dos estabelecimentos matriz e filial, né? E o ressarcimento, que no ressarcimento do IPI, a competência para apreciação, que a decisão sobre o pedido de ressarcimento do IPI caberá ao titular da DRF ou da IRF, classe especial, que o contribuinte vem falando de quem apreciou esse pedido, que era incompetente, que não cumpriu os requisitos para ressarcimento, também não houve comprovação, que o ônus da prova deve recair sobre o contribuinte, já que ele que está pedindo a contribuição, não é um auto de infração que daí deveria decorrer da fiscalização, e também afastou a homologação tácita, porque não teria decorrido de 5 anos. Daí, diante disso, o contribuinte resignado, ele fala o quê? Que a DRF Araçatuba, ela promoveu o desmembramento do processo originário, então assim não poderia. Também a incompetência dos AFRFs que realizaram a fiscalização, do chefe da CEORT, para emitir o despacho. Tem uma vinculação também do termo fiscal, da DFIS, nulidade de fiscalização por não respeitar a representação, falta de análise de documentos apresentados, a falta de intimação da recorrente para se manifestar no fim da instrução, conforme o artigo 44, a falta de legitimidade garantida no indeferimento, a incorreta inexistência de motivação, cerceamento de defesa, princípio da verdade material, levantamento fiscal precário, aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, existência de suporte documental e a inverdade da conclusão fiscal, a justificativa da não apresentação, curto prazo de inferimento do pedido de prorrogação, e no mérito, trata de direito ao ressarcimento e a necessidade de análise conjunta dos demais processos, ressarcimento para filial, um novo pagamento, incidentes das demais provas do crédito
IPI, homologação tácita, diligência de perícia, cerceamento de defesa e pede conexão com outros processos. É o relatório. Tá? Passo ao voto. Pode ir. Bem, em relação à conexão, inicialmente trazer a barra que o contribuinte requer a conexão com os autos. Aqui está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É notório que o processo, os processos não estão. Deixa eu corrigir aqui. Não estão em andamento conjunto. E também que já foi proferida decisão nos autos do 2007-72. Ainda, diante do fato de não verificar prejudicialidade, nega o provimento de conexão. No tocante às demais matérias, verifico que o processo análogo, o mesmo contribuinte e a mesma matéria, foi proferido o voto de mérito no processo administrativo 2007-72. Então, primeiro é o seguinte, foi desmembrado os processos, lá e ela falou que tinha que ter conexão. Como não há prejudicialidade, eu não estou acatando esse pedido dela de conexão. Estou afastando. E que teve um processo, que esse final de 2007-72, que era da época que o Elcio, o conselheiro Elcio, era membro da turma especial, que daí eu acabei adotando como meus fundamentos, né? Que ele vem refutando todos aqueles pedidos, e aqui, se vocês me permitem, como já esses argumentos são muito conhecidos na casa, um tanto quanto breve. E daí eu refuto, primeiramente, o preliminar de competência do DRF, que falou que não era competente para julgar. Daí eu trago aqui nos termos do artigo 32 da IN 210, aplicação retroativa, tal, que as delegacias, elas têm independência para julgamento, né? Regularidade do desdobramento do processo original, com competência dos agentes fiscais que empreenderam a verificação. Assim, tanto a diligência efetuada pela DRF para verificação de efetividade do crédito, quanto o despacho decisório proferido foram efetivamente por autoridades competentes. Para tanto, via de consequência dessa regra de competência, é necessário o correto desdobramento do processo original formulado centralizado pelo estabelecimento matriz, em representações fiscais direcionadas às unidades jurisdicionantes dos estabelecimentos que apuram os créditos procedido pela DERAT. Então, aqui não verifica nenhuma irregularidade das pessoas que trabalharam no processo, ao contrário, senso que a contribuinte alega. A inexistência de vinculação aos termos de verificação. Tratando-se de competência originária do DRF para apreciar o pleito, é inconcebível qualquer vinculação do exame aos termos de representação feito pela DERAT, que pudesse representar restrição no âmbito dos exames necessários à realização do seu sinistro regimental. Também, como consequência da competência da DRF, é incabível a cogitação que fosse necessária uma portaria de autorização da DERAT para ampliação dos exames. Tampouco se trata de revisão de lançamento ou fiscalização já efetuada anteriormente. A diligência empreendida pode ser efetuada a qualquer momento, inclusive durante a fase processual. Aqui, não é uma fiscalização que está sendo feita. Ela pediu para a compensação dos créditos. Então, cabe sim a DRF fazer, apreciar esses documentos e diligenciar, né? Da apreciação dos documentos apresentados pelo interessado. O processo foi instruído com cópia de todos os documentos apresentados ao estabelecimento que apurou o crédito fiscal da DIFIS. No parecer da SAORT, consta a existência de tal verificação que foi tida como sustentáculo da nova verificação, inclusive com os argumentos em princípio inclusão dos créditos filiais, competência, DRF, jurisdição, verificação de amostragem, papapá. Então, cabe ressaltar que a DRF não desconsiderou os documentos apresentados pela DIFIS, apenas não considerou suficiente para a verificação do montante. Isso é verdade, porque ela analisou os documentos, mas não considerou suficiente para a verificação do montante do crédito ser ressarcido, ou melhor, não sendo suficiente para apurar a liquidez e certeza da solicitação. A questão da base legal. A recorrente argumento que o motivo levou do inferimento
não está contemplado pela legislação em regência. Ora, implícito no artigo 111, Lei 9779, e aqui traz, o ressarcimento deferido a quem comprova a ele fazer jus, e o que recorrente não logrou fazê-lo. Então, não demonstrou que tinha o crédito. Daí também vai falando que não há inexistência de cerceamento de direito, porque sempre, na hora que você vai verificar os autos, houve a possibilidade, sempre foi demonstrada a possibilidade de fazer a produção de provas, só que a contribuinte não logrou êxito. Justificativa para não apresentação de documentos requisitados pela fiscalização. O recorrente atribuiu o grande volume de documentos existentes do prazo dado para atendimento da intimação. Se a alegação justifica a razão, não explica por que o interessado, enquanto manifestante, também deixou de apresentá-lo. Ou seja, se não houve tempo de apresentar ali, na DRF, ao longo do processo, a gente já sabe, por questão da verdade material, poderia sim fazê-lo, né? Algo que não justificou. Então, também inexistência de cerceamento de defesa. E o pedido de declaração de homologação no mérito. O mérito restou cabalmente demonstrado nos autos, né? Que o interessado omitiu-se em produzir provas que lhe cabiam, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do PAF, prejuízo no seu não fazendo teve seu pleito corretamente indeferido. Então, aqui o contribuinte não logrou êxito em demonstrar, o pedido de declaração tácita também não atingiu o prazo. Então, a conclusão foi que de negar provimento. Ainda também constou na ementa sobre a intimação do endereço do advogado e o princípio da autonomia dos estabelecimentos, né, matriz e filial, que o estabelecimento em si, cada estabelecimento ele tem seu regulamento próprio, eles são autônomos, não podendo, então, você buscar a filial buscar o creditamento da matriz. Tem inúmeros julgados no CARF nesse sentido, e também não sendo nenhuma daquelas hipóteses especiais. Então, daí ainda vem negando provimento. Ainda consigo que nos autos 2007, 268, no qual pede conexão, já foi adotado o entendimento supra do acórdão de número tal, ou seja, foi julgado. Ainda, há outro processo com os mesmos argumentos que também já foi julgado. E ademais, em relação ao EPI, regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, vejamos, eu trago toda a legislação aqui, falando sobre o RIP, falando sobre a autonomia. Então, diante de todo o exposto, presidente, tentando ser muito breve, estou negando provimento. Estou conhecendo o recurso negando provimento. Eu alerto aos colegas que já teve um processo da relatoria do conselheiro Paulo, do nosso presidente, que foi convertido em diligência, envolvendo a mesma empresa. Mas aqui, diferentemente, eu não vislumbrei nos argumentos dela que ela poderia ter qualquer crédito, mesmo na própria empresa, para poder apurar. Esse seria meu voto. Oi, Pedro. Presidente? Sim. Ô Laércio, você não vai falar lá da... É que o Laércio sabe aí que teve resolução sua, né, Paulo? Na Tinto. Já conversou, porque eu tô com o Tinto também. Então, esse processo do Paulo da Tinto, isso. Pelo que eu notei, a turma entendeu que ali haveria um indício, sim, de prova de direito ao crédito, mas não decorrente de estabelecimentos autônomos, poderia ter do próprio estabelecimento, que aqui eu não estou identificando, não identifiquei esses motivos, essas razões pelo laço probatório. Por mais que os processos sejam muito semelhantes, eu não estou alcançando esse aspecto, por isso não estou convertendo em diligência, senão, tranquilamente, se tivesse as razões, os motivos, poderia ser feito, ainda mais me debrucei bem sobre esse processo, era para ter sido julgado mês passado, né, mas foi retirado. Mas peraí, só para esclarecer aí, Laércio,
o Laércio conferiu, presidente, o retorno, tá, que é o que está no voto dele, o retorno de alguns processos semelhantes. E retornou sem prova, né, Laércio? Teve alguns que voltaram também sem prova. Já está superando Ok. Na verdade, os processos que ele se referiu, o acordo foi 3201-002-330. Isso foi de dezembro, acho que foi de dezembro de 2019. De início já se viu o seguinte, esse meu processo é de 2007. Os do Pedro, os do Laércio são 2007. O que aconteceu no meu, que assim, passando uma leitura muito rápida, até tem em comum o início dele. O que foi? O procedimento de análise iniciou-se em São Paulo pela DEINF. Ocorre que, da empresa, eles são vários estabelecimentos espalhados pelo país. E então, no procedimento da DEINF, acabou-se até por, acho que, eu não sei se ele encerrou concedendo o crédito parcialmente ou não, mas o que ocorre é que ele foi remetido depois para a unidade de jurisdição administrativa do contribuinte, que era Araçatuba, que é onde é próximo a Lins, de fato. Então, é a delegacia que jurisdiciona o contribuinte. Então, lá foi feito, de fato, e por quem teria competência para tal, foi feita uma análise. Dentre essa análise, no meu processo, o que aconteceu? De fato, também, em termos de documentação, ele era apresentado, era muito pobre. Inclusive, a empresa sempre alegou que não tinha, que já tinha perdido, muito tempo. Pá. O que me despertou a atenção, e aí houve a conversão do julgamento, é que algumas notas fiscais foram apresentadas perante a DEINF São Paulo, mas essas notas não foram, pelo que eu entendi, elas não foram analisadas, não constavam na análise da DRF Araçatuba. Então, houve essa conversão em diligência apenas assim como uma precaução para não estar cerceando o direito de defesa, em razão de uma nota que provavelmente foi entregue na DEINF, mas não constava. Nem sequer eu saberia dizer se essa nota, de fato, seria hábil a conceder o crédito. Então, a diligência foi realmente uma precaução. Não sei se, pelo que eu estou vendo aqui, a situação não é a mesma, mesmo porque são processos de 2007, os meus eram todos 2002. Nem sei se foi feita a análise também na mesma época, pela DRF Araçatuba. Então, isso. Então, pode não ter semelhanças fáticas dos processos. Sim. Presidente, só para completar, então, logo em seguida tem o que eu sou relator, né? Esse processo que está comigo, da Tinto, ele é conexo ao seu, diretamente. Sim. Tá? Então, sem querer adiantar aqui, mas eu adotei o mesmo procedimento que o seu. Porque como é conexo, é mesmo período, tudo, então eu adotei o mesmo procedimento. No caso, aí talvez o do Laércio realmente parece que é diferente. Conforme o resultado que o Laércio viu lá do outro caso. A pergunta que eu faço, Laércio, você chegou a confrontar, comparar a situação processual dos seus e desses meus, para concluir que há essa diferenciação de que não justificaria a diligência? Cheguei a confrontar na época, até a minha primeira proposta era para fazer a resolução, mas eu acabei não encontrando esses documentos ou qualquer coisa semelhante que tinha nos seus argumentos. Os documentos nem tinham, que havia uma menção à apresentação de uma nota fiscal na DEINF. Assim,
Eu lembro que eu cheguei a confrontar, assim, com sua resolução, fiz o confronto processual entre os dois processos. Como faz tempo, eu não sabia lhe dizer especificamente, mas eu concluí que não era o caso. Poder adotar lá a resolução e sim já ir direto ao mérito. Ok. Na verdade, quando eu elaborei o voto, eu estava fazendo um voto decidindo, né? E, por fim, aí achei melhor, falei, não, tem essa situação que estava me incomodando, porque eu lembrava que eu tinha lido, e aí eu acabei, na prorrogação, propondo a diligência. E tem várias decisões dentro do próprio CARF, envolvendo essa mesma situação, que alguns são... A minoria converte em diligência, como o senhor converteu. Até isso me chamou na época a atenção, que eu fiz o confronto com os demais processos, mas não vi nenhum fato, algo que pudesse saltar ou justificar a conversão. Então, eu voto para negar provimento. Tá certo. Eu até, a minha avaliação na época é que dificilmente a diligência ia conseguir algum resultado expressivo e favorável ao contribuinte. Tá. É isso. Senhores, acham que estão em condições de votar? Elcio? Bom, eu percebi que o cerne da questão é a independência dos estabelecimentos, né? E todos esses comentários que vocês fizeram, eu vou acompanhar o relator. Ok. Só um minuto, eu vou ausentar aqui um minutinho, mas eu estou na sala, tá ok? Tá certo. Leonardo? Vou acompanhar o relator também, presidente. Mara? Sem áudio, Mara. Espera aí, que meu computador está meio travando aqui hoje. Funcionou. Vou acompanhar o relator. Marcos? Eu acompanho o relator. Márcio? Também estou acompanhando o relator, presidente. Pedro? Nesse caso, eu acompanho o relator também. Eu também, com as mesmas palavras do Pedro, vou acompanhar o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa que se aplica, vamos ver, 165, 166, 167 também? Laércio. Isso. 167. Porque Tinto Holding é a sucessora, na verdade, do Bertin. Ok. Vamos. Bom, o Elcio já está de volta. Então, vamos ao próximo processo, também na mesma linha, do Pedro, o 68 da Tinto Holding, processo final 2007-50. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. O voto da resolução está na pasta. Caso a resolução seja superada, o voto do mérito está na pasta também. Mas, nesse caso, como o processo é conexo com o do presidente, inclusive eu juntei o acórdão do processo do presidente aí, eu entendo que é importante ele acompanhar, é importante estar junto, até para ser julgado junto depois, né? Então, eu votei por converter em diligência nos mesmos moldes, né? A matéria é exatamente a mesma. Então, acho que eu não preciso relatar tudo, né? Como o Laércio relatou, a não ser que vocês queiram, mas é a mesma questão, né? Mas, Pedro, bom, a gente já sabendo das diferenças, e com base naquilo que eu falei, eu acho que você deve ressaltar aquilo que ele realmente está assemelhado ao meu processo e se distancia dessa decisão que acabamos de dar no processo do Laércio. Sim, presidente. Pedro. Oi. Só uma questão de ordem. Ele é reflexo ou é conexo? Não seria daí bom mandar juntar com o processo do Paulo?
ele é conexo. É o seguinte, esses processos da Tinto vieram em vários grupos de conexos, né? Isso. O seu está num outro grupo de conexo, né? O meu está no mesmo grupo de conexo do Paulo. Ah, foi quebrar, entendi. Aí que acontece? Tem alguns outros conexos com o meu e do Paulo, só que como o próprio presidente verificou na época lá, não dava para fazer a conexão desses outros, que tinham conexão comigo e com o do Paulo. Ou porque já estava julgado, né? Estava arquivado, era mais nesse sentido, né? Eu confirmei com a Cleusa, antes de faltar, viu, presidente? E a gente viu um por um, tá? Desses processos conexos que a Cleusa pediu. E o único possível de realmente fazer uma conexão, andar junto, é o seu, tá certo? E o que pegou nesse processo é exatamente o que você acabou de relatar no outro processo, presidente. E aí eu transcrevo o seu voto aqui, né? Que é... Daí, como eles estão em fases processual distintas, daí não dá para fazer a conexão, né? Presidente, que o saldo apurado pela DEFIS pertencia de fato a estabelecimentos industriais e filiais. Por então, formalizados vários processos para análise do crédito e tal. Esse processo, o seu, né? Consubstancia os créditos do estabelecimento filial 6, identificado como Bracol, cuja aqui é a mesma filial. Né? Outros 11 processos para análise do crédito e tal. A questão mais sensível que surge do litígio é a não comprovação do direito ao ressarcimento do crédito de IPI nos 4 semestres de 2000. Aqui também, 2000. Perante as autoridades da DRF. Da pessoa... da jurisdição tributária dos estabelecimentos da pessoa jurídica localizada em Lins. Levando em consideração a análise anterior efetuada pela DEFIS São Paulo, que reconheceu parcialmente o direito creditório relativamente às operações de aquisições efetuadas pelos estabelecimentos 6. Ressalta-se que o entendimento desse relator, aí você, presidente, é a perfeita possibilidade do refazimento, não se trata de revisão, da análise pela DRF Araçatuba, conforme exposto em linhas acima, bastando considerar não só sob o ponto de vista da competência atribuída pela legislação, que trata de pedidos de ressarcimento de crédito e compensação. Contudo, essa turma tem decidido que, em os casos de instrução probatória, sem ater-se aos formalismos exagerados, conquanto a parte efetivamente colabora com a marcha processual administrativa. Pois bem, para a solução da lide, há de se verificar nos autos, né? Do exame realizado nos 4 processos desmembrados, houve a constatação efetiva de algum direito creditório do qual se poderia aproveitar no presente processo. A autoridade fiscal não cerceou o direito de defesa do contribuinte a conceder-lhe os prazos razoáveis para o cumprimento das intimações. Tem esse problema, né, do prazo razoável para o cumprimento das intimações. Isso foi uma das coisas que te motivou a baixar em diligência, presidente. O contribuinte teve a presteza necessária em atender as intimações, forçando e tal. Nos procedimentos fiscais na DEFIS, envolvendo os processos do semestre de 2000, houve análise das notas fiscais de entrada dos estabelecimentos, da PJ, transladando para esse processo a relação das notas fiscais de entrada e de saída, identificando a qual estabelecimento filial pertence, pois cópias dessas notas de entrada e de saída e do RAIP, houve, portanto, já naquele procedimento, a colação de notas de entrada do estabelecimento filial 6, que poderiam indicar a veracidade dos créditos pleiteados. Aqui está um dos pontos. Com os poucos exemplares das notas fiscais de entrada relacionadas ao estabelecimento filial, aqui analisado, é possível constatar que no procedimento inicial da DEFIS, houvera reconhecimento parcial de algum direito ao crédito, particularmente pertencentes ao estabelecimento 6. Em razão do que será proposto nesse voto... Pedro, mais próximo ao microfone, por favor. Tá longe? Peraí. Análise, deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
Porém, o fato relevante é que em processos análogos e submetidos a julgamento conjunto na mesma data deste, tem-se notícia de que antes da ciência do acórdão da RJ, a contribuinte apresentou, junto à CAC Pinheiros, em São Paulo, petição dirigida da RJ, dando conta de ter encontrado os originais dos documentos que comprovariam seu direito creditório. Embora não conste tal petição no presente processo, os períodos a que se referiam os documentos incinerados abrangem igualmente os trimestres de 2000. Outro sim, no recurso voluntário, neste processo, o contribuinte repisa a referida informação de que teria encontrado os documentos originais. Aí está lá o print screen, né? Que o contribuinte encontrou os documentos originais. E na manifestação de conformidade, ele apresentou a cópia das notas fiscais da filial 6, né? E que são as mesmas encontradas no procedimento efetuado pela DIFIS, São Paulo. Permitindo presumir que naquele procedimento fiscal havia meios hábeis de atestar efetivamente possível direito ao crédito do PI, pertencentes à filial 6, relativamente a primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de 2000. E aqui é 2000 também, presidente. É a mesma coisa. É a mesma filial. É a mesma filial. Filial 6. Filial 6. Pelo menos eu acho que é, né? Eu confirmei, deixa eu ver. Ó, tem a mesma questão, que os documentos haviam sido incinerados e tal. Análise da DIFIS. Pedro, acho que já deu para entender, né? Deu. Bom, é que para mim fica mais fácil, porque eu tenho. Eu busco um pouco lá na memória. Sim. A questão importante, eu acho que também está aí, se você reproduziu, está aí, onde eu falo lá, com os poucos exemplares das notas fiscais de entrada relacionadas aos estabelecimentos filial aqui analisado, é possível constatar que no procedimento inicial da DEFI São Paulo, refeito pela DRF Araçatuba, houvera o reconhecimento parcial de algum direito ao crédito particularmente pertencentes ao estabelecimento 6. Então foi isso, não é nem tanto essa questão dele peticionar e falar, achei os documentos originais. Tá. O que me levou a converter o julgamento de diligência foi mais isso aqui. Tá? Isso que ele olha. A DINF São Paulo, apesar da incompetência para a análise, ela reconheceu e mencionou algumas notas. E a DRF Araçatuba não se refere a elas. Possivelmente, não dá para afirmar, pode não ter, pode até ter desconsiderado ou não, mas não constou no processo. Sim. Agora, como ele diz que tem as notas originais, então que se... tanto é que há resolução no sentido de, olha, intime e demonstre. Sim. Foi essa a minha... De fato, parece ser mesmo tal qual o processo que julgamos da minha relatoria e diferente do Laércio. Sim. Certo. Já dá para votar, Elcio? Acredito que sim. Então, vamos lá. O dispositivo é a diligência, é isso? Isso. Ok, acompanho. Leonardo? Acompanho, presidente.
Mara? Eu acho que ficou claro aí que foi uma confusão aí que existe aí, né, nesse desmembramento de processos aí, que pode ter ficado documento que não foi reproduzido nem considerado. Aí eu acho que nesses casos aí, eu acho que cabe-se uma diligência para poder verificar nesse desdobramento de processo, igual no voto que o Paulo, eu li o voto que o Paulo proferiu no outro processo, para poder confirmar esses créditos que já foram reconhecidos lá da DEFIS. Então, eu acompanho o relator. Ok. Laércio? Eu vou acompanhar o relator até por conta dessa sutil diferença, não sutil diferença não, por causa dessa diferença entre o meu e o processo dele, que até eu tinha identificado no meu próprio processo, acompanho. Ok, obrigado. Marcos? Esse seu processo não retornou, não, de diligência? Não. Bom, se a situação fática é a mesma, então eu acompanho. Márcio? Estou acompanhando, presidente. Eu também acompanho o conselheiro Pedro, então, nesse caso aí, estamos votando, decidindo pela resolução, o retorno do processo para a unidade preparadora, tal como o relator deu no voto dele. Próximo item. O 169. 169 até 178 é do Laelc. É isso, Laércio? É Laelc? Não tem nada a ver, né? Laelc Reativos. Não. Tá certo. Acho que é se fosse o Laelcio. Tá certo. Então, vamos lá. Laércio. Laércio não, Elcio, com a palavra. É a mistura de Laércio com Elcio, vira Laelcio, Laelc. Exatamente como o Charles te chamava, às vezes, né? Laelcio. Bom, eu vou ler aí o 169 da pauta, ele é final 33, o processo, e ele vale por 169 até 172. Tá. Então, é despacho decisório, né, que deferiu em parte o ressarcimento de crédito básico de IPI e homologou a compensação no limite do direito reconhecido. O reconhecimento foi apenas parcial, porque houve glosas de créditos considerados indevidos, aquisição junto de fornecedores não cadastrados do CNPJ, na situação de cancelar o CNPJ de optantes pelo Simples, e da constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da apresentação do PERDECOM. Na manifestação de conformidade, o contribuinte alegou necessidade de pensar este processo aos final 88, 22, 77, por meio de análise dos valores decorrentes saldos credores, respectivos estores, valores acumulados, constata que se requerer apenas o valor objeto pedido de ressarcimento que se encontrava devidamente escriturado no lista fiscal, inclusive quanto aos estornos, encontrando-se reproduzidos na peça recursal demonstrativos relativos à evolução dos saldos até o quarto trimestre de 2004. Em obediência à legislação, promover os estornos dos valores dos créditos solicitados quando o envio dos respectivos PERDECOMs. A fiscalização, ao calcular os valores por ela tidos como legítimos, deixara de considerar que havia ocorrido o estorno dos valores objetos do pedido de ressarcimento, vindo a apurar saldo incorreto. Glosa indevida de créditos, em razão do fato de que as respectivas aquisições haviam se dado junto a empresas em situação ativa, conforme demonstravam as telas do CNPJ reproduzida na peça recursal, e não junto à empresa em situação de CNPJ cancelado ou não cadastrado. A DRJ julgou improcedente, está aí a ementa. O voto condutor do acórdão de primeira instância amparou-se nas seguintes constatações. Quanto às glosas de créditos decorrentes de aquisições de fornecedores não cadastrados do CNPJ,
Apesar de terem constado do demonstrativo anexo à auto-infração, elas não foram computadas nos cálculos. No demonstrativo da apuração após o período de ressarcimento, constava parte do saldo credor existente no final do trimestre de referência, objeto do presente PERDECOMP, que fora consumido no abatimento de débitos e não poderia ter sido incluído no pedido de ressarcimento. Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte em sua manifestação de conformidade não contemplavam os períodos até a apresentação da PERDECOMP, não reproduzindo, por conseguinte, o consumo do crédito em períodos posteriores. Quanto ao alegado erro da fiscalização ao não considerar os estornos, não assiste razão ao recorrente. Como se pode verificar no demonstrativo da apuração após o período de ressarcimento, o valor de 225 mil constante da coluna débitos ajustados no período, em fevereiro de 2005, é o valor da soma dos débitos do período, com o estorno de 173 mil, o que pode ser conferido na cópia do livro de apuração. O valor 144, em março de 2005, é o valor da soma dos débitos de 63 mil, com estorno de 81 mil. O valor de 89 mil em abril de 2005 é o valor da soma dos débitos de 45 mil, com estorno de 44 mil. Os demais estornos alegados pelo manifestante ocorreram após a apresentação do PERDECOMP e não tendo efeito no cálculo do valor a ser ressarcido. Cientificado o acordo de primeira instância em 30 de 8 de 2013, o contribuinte interpôs recurso de 27 de 9 de 2013 e requereu a reforma da decisão, aduzindo que incorrera em erro, de fato, ao requerer equivocadamente o valor do crédito, tendo-se valido apenas do crédito na proporção correta lançada no livro fiscal, situação essa justificável, em razão das dúvidas que permaneciam à época acerca da operacionalização do PERDECOMP. Aduziu também que o crédito pleiteado era, em verdade, crédito presumido de IPI, com fundamento na Lei 9363, sendo reproduzidos na peça recursal demonstrativos que, segundo ele, comprovariam os equívocos cometidos, bem como o acerto na formulação do pedido de ressarcimento. O recorrente, antes da constatação do DRJ acerca da matéria, não mais questiona as gloses decorrentes de aquisições junto a empresas em situação irregular no cadastro da Receita Federal ou optantes pelo Simples. É o relatório. Pode ir por voto? Então, conforme acima relatado, a despacho decisório que deferiu em parte o pedido de ressarcimento de crédito IPI e, por conseguinte, homologar as compensações no limite do crédito reconhecido. Isso que eu já estava nesta instância, o recorrente, diante das constatações da DRJ acerca da matéria, não mais questiona as glosas decorrentes de empresa em situação irregular, tratando-se, portanto, de decisão definitiva na esfera administrativa. Inicialmente, deve-se ressaltar que, em sua manifestação de conformidade, bem como no PERDECOMP, o contribuinte identificar o crédito pleiteado como sendo crédito básico de IPI, vindo em sede de recurso alegar que se tratava, em verdade, de crédito presumido de IPI, com fundamento na Lei 9363, inovando radicalmente seu argumento de defesa, sem, contudo, demonstrar como referido crédito presumido for apurado. De acordo com o artigo 2º da Lei 9363, a base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante aplicação sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador, sendo o crédito fiscal o resultado da aplicação do percentual de 5,3% sobre essa base de cálculo. Nada disso foi demonstrado pelo recorrente. Inova também o recorrente ao alegar que cometera erros no preenchimento do PERDECOMP, argumento esse até então não aduzido, sem apontar no PERDECOMP, contudo, onde se encontrariam referidos equívocos, restringindo sua defesa em demonstrativos similares aos apresentados na manifestação de conformidade, centrando-se mais uma vez em alegações relativas a saldos de créditos acumulados em períodos de apuração dos anos de 2004 e 2005 e transportados para os períodos subsequentes, bem como em estornos dos créditos requeridos em pedido de ressarcimento. Quando, na primeira instância, alegara que a fiscalização havia deixado de considerar o estorno dos valores objeto do pedido de ressarcimento, apurando saldo incorreto, a DRJ veio a demonstrar que tal alegação era infundada, demonstração essa não enfrentada pelo recorrente em sua peça recursal, ora sob exame. Eis o trecho do voto condutor do acordo recorrido, em que se confirmou o procedimento fiscal. Eu já li esse trecho lá no relatório. O recorrente ignora essa constatação da DRJ, fundando-se em novas alegações, conforme acima exposto, numa manobra em que se vislumbra o interesse de conturbar e não de esclarecer o processo administrativo fiscal. Tal atitude vai de encontro ao disposto no artigo 16 e 17 do PAF, que está aí reproduzido. No presente caso, conforme já dito, desde a origem, o recorrente encontrava ciente das razões que fundamentaram a decisão da homologação apenas parcial
parcial da compensação, vindo em sede de recurso contestar os fatos apurados pela Israel com base em novos argumentos, sem que tivesse havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos. Além do mais, mesmo que se superasse a preclusão consumativa, o recorrente não traz aos autos nenhuma prova do direito alegado, crédito presumido de IPI, restringindo sua defesa a alegações genéricas, dentre as quais a colação de demonstrativos na peça recursal, sem vincular as formações neles contidas com os dados do PERDECOMP e do despacho decisório. Em sede de recurso, o contribuinte nada acrescenta aos autos para robustecer sua defesa. Por fim, registro que, em relação ao pedido de se apensarem os processos final 33, 88, 22, 77, por se referir à mesma matéria, cujas decisões repercutem de si, todos esses processos foram julgados em conjunto na primeira instância, vindo a ser apreciados nesta mesma sessão de julgamento do CAF. Diante do exposto, voto por não conhecer de parte o recurso voluntário, em razão da inovação dos argumentos de defesa, preclusão consumativa e, na parte conhecida, ele negar provimento. Ok, obrigado. Pronto para votar, Leonardo? Sim, presidente. Com a palavra. Li o recurso voluntário interposto, concordo com os argumentos do relator e o acompanho, presidente. Mara? Concordo com o relator, foi bem firme. O relator foi firme na posição dele. Laércio? Acompanho o relator. Marcos? Marcos? Eu acompanho o relator. Márcio? Também estou acompanhando, presidente, porque o relator ainda fez constar que se ainda superasse a preclusão consumativa, o recorrente não trouxe nenhuma prova, né? Então, bem esclarecido o processo, o voto. Acompanho. Pedro? Acompanho. Também acompanho. Então, os itens 169, 170, 171 e 172, todos da Lael, por unanimidade de votos, não se conheceu em parte do recurso voluntário em razão de inovação dos argumentos de defesa, preclusão consumativa. Na parte conhecida, negou-lhe provimento. O próximo qual seria? O próximo é o 173. Eu tenho a impressão que ele é quase igual a esses que eu já fiz, mas eu fiz uma anotação aqui no meu controle, aqui, que ele é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu descubro aqui qual é a diferença. Ok. Perguntar só para vocês, o som está chiando? Não. Não? Então é o meu aqui, que está uma chiadeira danada. Eu acho que tem uns argumentos aqui diferentes, eu vou ler, então. Então, também a mesma coisa, né? O despacho decisório, apenas parte do crédito base de IPI, que foi reconhecido, homologou a compensação da mesma forma. E a razão foi que o saldo credor passivo de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu, né, aduziu o seguinte: a legitimidade do crédito, no PERDECOMP, ao invés de alocar a informação relativa ao saldo ressarcível na linha de ressarcimento de créditos, o fez equivocadamente na linha outros débitos. Fato esse que fez com que o sistema reconhecesse o valor de 113 mil como débito ao invés de ressarcimento. A Lei 9779, de 99, a partir de 19 de 1 de 99, no meio do seu artigo 11, facultou a manutenção e utilização dos créditos decorrentes de IPI pagos nos insumos entrados no estabelecimento quando destinados à industrialização de produtos não tributados. Demonstrada a existência de erro de fato, o mesmo não pode fundamentar qualquer exação tributária, devendo ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício. A DRJ aqui também julgou improcedente e, no voto condutor, ela alegou que os saldos acumulados em trimestres anteriores, se legítimos, ao serem transportados pelos de apuração subsequentes, só pode ser utilizado na amortização de débito do imposto. Não pode ser objeto de pedido de ressarcimento. O trimestre anterior foi objeto de ressarcimento pleiteado no PERDECOMP, devendo o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível desses autos ser analisado em conjunto
com o resultado da análise do segundo trimestre de 2005, no processo final 77, julgado na mesma sessão de julgamento, em que se decidiu pela inexistência de saldo a ser transportado para o período seguinte. Quanto ao alegado erro de valor dos débitos de julho de 2005, a manifestante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova. Ok. Então, cientificado o acordo, primeira instância, 30 de 8 de 2013, o recurso voluntário 27 de 9 de 2013, requereu a reforma da decisão, bem como o apensamento desse processo aos autos de ressarcimento e compensação de períodos anteriores, aduzindo que incorreram em erro, de fato, ao requerer equivocadamente o valor do crédito, tendo se valido apenas do crédito da proporção correta lançada no livro fiscal. Situação essa justificável em razão das dúvidas que remanesciam à época acerca da operacionalização do PERDECOMP. Aduziu também que o crédito pleiteado era, em verdade, crédito presumido de IPI, aqui também é Lei 9, com fundamento na Lei 9363. Ok, é o relatório. Voto. Bom, inicialmente deve-se ressaltar que em sua manifestação de conformidade, bem como no PERDECOMP, aquela mesma questão, né? Que ele pedia crédito base de IPI e no recurso ele vem alegar que é crédito presumido. Então, nada disso foi demonstrado pelo contribuinte, os requisitos da lei do crédito presumido. Alega também o recorrente que os erros cometidos no PERDECOMP não impactaram a apuração do valor correto do crédito, pois se valer apenas do crédito na proporção correta lançada no livro fiscal. Contudo, ele não aponta diretamente onde se encontrariam referidos equívocos, restringindo sua defesa em demonstrativos similares aos apresentados na manifestação de conformidade, centrando-se mais uma vez em alegações relativas a saldos de créditos acumulados em período de apuração dos anos 2003, 2004 e 2005 e transportados para os períodos subsequentes, bem como em estornos dos créditos requeridos em pedido de ressarcimento. Além disso, conforme destacou o julgador de primeira instância, amparado na legislação de regência, os saldos acumulados em trimestres anteriores, uma vez comprovada sua legitimidade, só pode ser utilizado na amortização de débitos do imposto dos períodos subsequentes, não podendo, por conseguinte, ser objeto de pedido de ressarcimento e compensação. O recorrente contrapõe-se a essa constatação, alegando que ela deve ser mitigada, dada a ocorrência de erro de fato e a demonstração do crédito de forma clara no livro do IPI e nas planilhas presentes na peça recursal. O saldo acumulado que o recorrente se apoia para afirmar a existência do crédito destes autos, relativo ao segundo trimestre de 2005, está sendo objeto de análise nessa mesma sessão no processo final 77, com resultado até então em sentido contrário ao pretendido por ele. A TRJ já havia alertado a hora recorrente que eventuais erros por ele cometidos deveriam ser demonstrados e comprovados, com base em elementos de prova, tal como o livro Registro de Apuração de IPI. No entanto, ele faz referência apenas genérica ao livro, não indicando que itens da escrituração amparariam sua pretensão. Aí eu venho com a questão do PAF, né? Ele, aí que também fala que mesmo que se superasse a preclusão consumativa, ele houve mudança, passou a alegar crédito presumido de IPI e de alegações genéricas, né? Em sede de recurso, nada acrescenta aos autos. Por fim, aqueles outros processos estão sendo julgados em conjunto. E o resultado final é o mesmo. Voto por não conhecer de parte de recurso voluntário, em razão da inovação, preclusão consumativa, e na parte conhecida, negar provimento. Os fatos são um pouco diferentes, mas a questão de fundo é a mesma. Certo. Leonardo. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanho, presidente. Pedro. Também acompanho. Eu também acompanho. 173, a mesma dispositivo dos anteriores. O próximo, Laércio. Microfone. Difícil, hein? É o item 174, processo final 73. Isso aqui também inicialmente é igual, né? Despacho decisório, crédito presumido de IPI, homologou parcialmente a compensação. Na manifestação de conformidade, ele aduziu que, em razão de atoração no sistema da Receita Federal, no tocante aos pedidos de restituição e compensação, a declaração de compensação fora procedida de um pedido de ressarcimento residual, onde se informou complemento do saldo a ser ressarcido, em conformidade com a IN 728/2007, tendo, contudo, ocorrido erro de fato,
na declaração de compensação quanto ao preenchimento do número do PERDECOMP originário do crédito. Então é isso. E que ele alega que ele informou erradamente o PERDECOMP da origem do crédito. O acordo da DJ julgou improcedente, está aí reproduzido, registrou-se no voto condutor do acordo de primeira instância que, tendo o contribuinte solicitado somente em sede de manifestação de conformidade à retificação dos PERDECOMPs, com alteração da origem do crédito, tal retificação não podia ser aceita, pois que posterior à ciência do despacho decisório. Cientificado o acordo de primeira instância, requeriu a reforma da decisão, revisando os argumentos de defesa, sendo aduzida ainda a possibilidade de administração tributária proceder à retificação de ofício do PERDECOMP, formulado com erro de fato. É o relatório. Voto. Então, o recorrente argumenta que, por ter cometido erro de fato no preenchimento da declaração de compensação, quanto à identificação dos pedidos de ressarcimento originários do crédito, somente parte do direito creditório veio a ser reconhecido, decorrendo dessa situação a homologação apenas parcial da compensação. Contudo, apesar de constar dos presentes autos apenas parte do despacho decisório, é possível constatar de um dos PERDECOMPs que o contribuinte pretendeu extinguir o débito de sua titularidade após a data de vencimento, sem a inclusão da multa de mora, do que se pode extrair que a homologação parcial da compensação não decorrer apenas do alegado erro do fato cometido. Tal constatação, no entanto, não foi objeto de contestação pelo recorrente, nem na primeira e nem na segunda instância. Além disso, no despacho decisório constou expressamente que o PERDECOMP sob análise, presente às folhas tais, em que se pretendeu a extinção do débito ali declarado, 161 mil da COFINS de dezembro de 2005, nos atos tendo examinados no despacho decisório. O crédito adicional de 36 mil pretendido pelo recorrente para ser utilizado na mesma declaração de compensação foi utilizado em outra DECOMP, para extinguir débito de COFINS no período de apuração de julho de 2007, situação em que não se vislumbra fundamento a contrariedade do recorrente, principalmente se considerar que a DECOMP retificada, identificada na DECOMP retificadora, não coincide com a DECOMP desse crédito, identificado pelo recorrente como adicional. Tal alegação de ocorrência de fato, não obstante os fatos ora constatados, não se fez acompanhar de nenhuma prova documental, escrita em documentos fiscais que a sustentasse, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de que a acolher. Aí eu voto por negar provimento ao recurso, por falta de prova das alegações dele. Ok. Leonardo. Com o relator. Mara. Com o relator. Laércio. Com o relator. Marcos. Com o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse 174, é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo. Agora, eu vou propor aqui pular o 175 e a gente ir para o 176. O 176, ele é do final 66. E a decisão do 176 vale para ele, para o 177 e para o 178. Esse 176 aí, esses três processos, eu fiz um comentário aí ontem, né, de uma pesquisa jurisprudencial que eu fiz e que me causou espécie, né? Porque para mim era uma matéria bem tranquila, mas eu vi que não é não. Ela é bem controversa no CARF. Então eu vou ler aí esse 176, final 66. Então vamos lá. Então aqui a mesma coisa, né? Despacho decisório, homologação parcial do crédito de PI, considerando que o crédito for insuficiente. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a reforma do despacho, alegando que, com base no Instituto da Denúncia Espontânea, não incluir a multa de mora na compensação dos débitos vencidos. O acordo da DRJ restou emendado da forma seguinte aí, confirmando a exigência da multa de mora. Retificada a decisão da DRJ em 5 de 7 de 2013, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 26 de 7 de 2013, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda que, de acordo com o entendimento do STJ, tendo quitado o débito em atraso antes de qualquer procedimento fiscal e antes da entrega da DCTF, aplicar-se-ia ao presente caso a denúncia espontânea, nos termos da súmula 360 e 436. Junto ao recurso voluntário, o recorrente carregou aos autos cópia do recibo de entrega da DCTF original do segundo semestre de 2006, ocorrido em 5 de 4 de 2007. É o relatório. Pode ir ao voto?
Então, a controvérsia nessa instância refere-se à aplicação ou não da denúncia espontânea em relação a débitos compensados após a data de seu vencimento, com a consequente exclusão da multa de mora. Verificando os argumentos encetados em recurso voluntário e os documentos em que se sustentam, é possível concluir o seguinte: a DCTF original relativa ao segundo semestre de 2006, abarcando débitos de IRRF, COFINS, PIS e contribuição social, fora transmitida no dia 5/4 de 2007. Nas declarações de compensação de crédito PI, transmitidas em 11/10 de 2006 e em 13/11 de 2006, compensaram-se débitos de PIS e COFINS vencidos em setembro, outubro e novembro de 2006. Todo o crédito pleiteado em declaração de compensação foi reconhecido. O crédito só não foi suficiente porque ele não tinha computado a multa de mora. O sistema, ao incluir a multa de mora, tornou o crédito insuficiente. Verifica-se, portanto, que o recorrente havia se antecipado, buscando extinguir espontaneamente os valores dos tributos e dos juros anteriormente à sua inclusão no DCTF, tendo-se, portanto, por configurada no entendimento aqui adotado a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, que está reproduzida aí. Não se pode perder de vista que o objetivo do artigo 138 do CTN é o de estimular o contribuinte a regularizar sua situação diante do fisco, recolhendo os tributos devidos, já vencidos, acrescidos somente de juros de mora, antes de qualquer procedimento fiscal. Não consta dos presentes autos que o recorrente se encontrava sob ação fiscal no período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de declaração de compensação por ele formulada. O artigo 138 do CTN acima reproduzido faz referência expressa a pagamento, nada dizendo sobre a compensação. Este CARF tem decisões que equiparam a compensação a pagamento para fim de aplicação da denúncia espontânea, e outras que não, estas em maioria, tratando-se, portanto, de matéria assaz controversa. Em 18/1 de 2019, por meio do acórdão, esse número aí, a primeira turma da Câmara Superior assim decidiu. Está caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a declaração de compensação equivale a pagamento. O relator do acórdão supro consignou em seu voto que a própria Receita Federal do Brasil tem divergido quanto ao tema, tendo reconhecido, por meio da nota técnica número 1, com fundamento no ato declaratório 4 e ato declaratório PGFN 8, que a declaração de compensação, se atendidos os demais requisitos, poderia caracterizar a denúncia espontânea. Posição essa que veio a ser revista por meio da nota técnica número 19, de 2012. Na mesma decisão da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, registrou-se que o STJ já se pronunciara por mais de uma vez no sentido de equiparar a compensação ao pagamento para fim de aplicação da denúncia espontânea. Aí está aí reproduzido aí. Caracterizada a denúncia espontânea, em caso se deu com a compensação de tributos. A compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória. Caracterizada a denúncia espontânea quando efetuado o pagamento do tributo em guias DARF e com compensação. Então está aí. Contudo, a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de não se aplicar o benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN aos casos de compensação tributária. Então está aí alguns que eu identifiquei, dentre muitas outras decisões. Tais decisões, no entanto, não têm efeito erga omnes e nem força vinculativa obrigatória, podendo servir, por enquanto, apenas como subsídio à apreciação da matéria neste colegiado. As decisões do STJ justificam a não aplicação da denúncia espontânea aos casos de compensação pelo fato de que, nessa situação, aspas, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo por consequência a incidência dos encargos moratórios, fecha aspas. No presente caso, conforme já dito, o crédito levado à compensação já foi integralmente reconhecido pela repartição de origem, conforme se verifica do despacho decisório, datado de 4/5/2011. Inexistindo dúvida, portanto, quanto à existência do direito creditório, que não foi suficiente para quitar todos os débitos declarados, justamente pelo fato de o recorrente não ter incluído a multa de mora na quitação em atraso. A terceira turma da Câmara Superior, muito recentemente, tem seguido o entendimento do STJ, por voto de qualidade, no sentido de não se aplicar a denúncia espontânea aos casos de débitos extintos por compensação. Então, aí, 2 acordos que eu identifiquei. Esta primeira turma ordinária da segunda Câmara, contudo, já decidiu por unanimidade de votos, em acordo de minha relatoria, de 25/6/2020, pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto por compensação, cuja emenda assim dispôs. Está aí a emenda.
No acórdão 3201-4475 de novembro de 2018, de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, decidiu-se no mesmo sentido, conforme se verifica da emenda a seguir. A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. A primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CAF também já decidiu da mesma forma, e está aí, no mesmo sentido. No mesmo sentido, tem-se os acórdãos, vários aí, inclusive da terceira sessão. O Tribunal Regional da 4ª Região Fiscal também já decidiu no sentido de se aplicar a denúncia espontânea na hipótese de débito declarado em compensação, aí reproduzido em ementa. Só o que está negrito aqui, né? A exegese firmada pelo STJ é plenamente aplicável às hipóteses em que o tributo é pago com atraso, mediante perdecomp, antes de qualquer procedimento do fisco, e por extensão da entrega da DCTF. Aqui, no caso, ele utilizou a jurisprudência antiga do STJ, né? Esse julgamento aqui é de 2010. Portanto, tendo-se em conta o entendimento aqui defendido de equiparação da compensação a pagamento para fim de aplicação da denúncia espontânea, e observando-se, no presente caso, a decisão do STJ submetida aos recursos repetitivos e observância obrigatória por parte deste colegiado, deve-se reconhecer o direito de contribuinte distinguir, sem multa de mora, por meio de declaração de compensação, os débitos vencidos, pois que a DCTF fora transmitida após as declarações de compensação. Aí é que eu falo que a questão quando a DCTF é após, né, a extinção do débito, se aplica a denúncia espontânea. Isso no geral, né? Considerando-se a decisão do STJ supre os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que, tendo sido a DCTF transmitida após a compensação declarada, aplica-se ao presente caso a denúncia espontânea. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. A questão que eu acho que deveria ser destacado aqui, que apesar do STJ não reconhecer isso, ele não reconhece considerando uma compensação que ainda não foi homologada, né, de um crédito que ainda não foi reconhecido, e só viria a ser reconhecido no futuro. Mas no presente caso, o crédito já foi reconhecido, não tem dúvida que existe o crédito. Então, por isso é que eu acho que não dá a observância da jurisprudência do STJ não pode ser direta. Ela tem que ter esse temperamento aí. É o voto. Eu acho que isso aí também foi discutido no processo que nós julgamos do Leonardo, que eu também tenho voto mencionando o mesmo acórdão dele. Mas a posição da Câmara Superior é que não há equiparação, né, do pagamento com a compensação. Sim. É o que eu entendi. Leonardo, pronto para votar? Pronto, presidente. Sim. Já votei no mesmo sentido da decisão adotada pelo conselheiro Elcio. Acompanhe. Mara? Só um detalhe, a Câmara Superior que não acompanha esse entendimento é só da terceira, que é da primeira acompanha. Eu vou divergir porque eu acompanho a Câmara Superior, eu acho que compensação não é pagamento. Laércio? Eu acompanho até, salvo engano, o ano retrasado nós tivemos um grande debate sobre esse tema, de relatoria da conselheira Tatiana Belisário. Compreendo que o pagamento, a compensação é a forma de pagamento, sim, então acompanho o relator. Marcos? Eu já julguei nesse sentido da equiparação baseado no entendimento da própria Receita, né? Só que a Receita mudou esse entendimento posteriormente, né? E não faz mais essa equiparação do pagamento. Então, e a Câmara Superior também está indo nesse sentido, né? Então, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Márcio? Então, presidente, eu também vou acompanhar a divergência. Pedro?
Presidente, essa questão da compensação equivaler a pagamento é pacífica no CARF. Acompanhe o relator. Não, pacífico não é, Pedro. É pacífico, com certeza. Há muito tempo. E eu também acompanho o relator, assim como já o fiz no voto mencionado no acórdão do Leonardo, apesar de que em 2009 eu tenho um voto em sentido contrário. Então, Só fazer uma observação aqui. Eu sempre votei, acho que desde 2012 nesse sentido. Eu nem consultava, porque para mim era tão claro, né? Foi reconhecido, o CRET já estava reconhecido, como não admitir isso, né? E assim, agora que eu fui verificar a jurisprudência, que eu tomei esse susto. Eu não sabia que tinha essa divergência. Era uma coisa tão... Mas tá aí, foi o que eu expliquei no voto. O problema são para aqueles que mudam o entendimento quando se trata de decadência. Tudo bem que aí tem um precedente vinculativo do STJ. Bom, vamos lá. Decisão. Item 176, 177, 178. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Mara Cifuentes, Marcos Borges e Márcio Costa, que negavam provimento ao recurso. Você pulou 175, 175 é facinho, rapidinho, senão a gente faz o intervalo. Também nada impede de estar fazendo, né? É facinho, rapidinho. Só que eu deixei ele por último, porque ele a mesma matéria desses últimos, nós acabamos de votar, mas ele não tem a DCTF nos autos, para verificar se a DCTF foi antes ou depois da compensação, da extinção do débito. Então, eu estou baixando em diligência para a delegacia comprovar a data que foi entregue a DCTF e tudo mais, para verificar se a gente pode aplicar ou não a denúncia espontânea em razão da posição de recurso repetitivo do STJ. Tá, eu acho que está bem esclarecido, então. Acho que não carece maiores debates, acho que já podemos votar pela diligência ou não. Se quiserem dar uma olhadinha, fica aí um tempinho, enquanto eu anoto o dispositivo. Aí, no caso, eu acho que quem não equipara, né, quem não faz equiparação, vai ser contra a diligência, né, porque independente da DCTF... Presidente, só fazer uma correção aqui. Eu fiz uma afirmação categórica, da qual normalmente eu sou contra afirmações categóricas, né? Acho que a gente tem que estar muito bem embasado. Na minha visão, era pacífica. Agora eu realmente identifiquei, como o doutor Marcos falou, a Câmara Superior votou recentemente aí no sentido contrário. Mas, Pedro, eu mostrei todas as decisões da Câmara Superior contrário no voto? Não, sim, tá. É que eu não... Eu tinha mais separado nos precedentes da turma e a da Câmara Superior, eu vi que você tinha citado ali também, mas não vi que era contrário. Não tinha feito essa... Prestei atenção na hora que você falou. Eu estou pronto para votar, presidente. Então vamos, eu já anotei aqui. Acompanhe o relator. Mara. Acompanhe o relator. Laércio. Acompanhe o relator. Marcos. Bom, como eu não vou entrar no mérito agora, eu acompanho o relator. Sim. Márcio. Feito, é nessa linha mesmo, eu também estou acompanhando. Laércio. Não, Pedro. Pedro, acompanhe. Eu também acompanho. Como não foi lido o dispositivo, a proposta, eu vou ler. Então, por unanimidade de voto, converte-se o julgamento do recurso em diligência para a unidade, tome as seguintes providências. Confirme ou não a entrega da DCTF, abrangendo os períodos de apuração de fevereiro, maio, junho e dezembro de 2005. 2. Informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam
elas originais ou retificadoras. 3, informe se os débitos declarados no PERDECON desses processos encontram-se declarados na mesma DCTF. 4, junte aos presentes autos as folhas da DCTF relativas aos mesmos períodos de apuração e os mesmos débitos confessados na declaração de compensação. Então, esse é o item 175. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Eu vou pedir, então, para que o Isaías interrompa a gravação.